E junta-se agora a nós, por videochamada, Bruno Costa, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Boa tarde, muito bem-vindo ao Portugal no Ar. Esta era uma cerimónia que estava pensada há muito tempo pela Rainha Isabel II. O que é que nesta cerimónia faz parte do protocolo da família real ou tem aqui também uma mão da Rainha Isabel II? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. De facto, já havia indicações, inclusivamente muita divulgação de informação sobre todos os detalhes relativos a esta cerimónia. Era algo que estava naturalmente planeado, tanto pelo perfil, pelo percurso histórico de Isabel II. É de facto um funeral de Estado, ao contrário, por exemplo, do funeral, por exemplo, da princesa Diana ou do príncipe Filipe, o ex-marido de Isabel II. De facto, há aqui um conjunto de procedimentos, um conjunto de marcas que são claras deste funeral de Estado. Mas há também aqui um seguir claramente de uma vontade que Isabel II terá dado em vida, em termos de testemunho sobre todos aqueles passos, todas aquelas iniciativas que gostaria que pudessem, de certo modo, ser um encontro feliz entre tradição, entre dignidade, entre história e que pudesse, de certo modo, também valorizar todo o seu reinado, conciliando aqui precisamente o povo britânico com a monarquia. E esse é talvez o grande legado de Isabel II durante estes 70 anos de reinado, porque os dados são inquestionáveis, ou seja, mais de 75%… todo desta cerimónia significa que a monarquia ainda é aceitável para o Reino Unido? Os dados são inquestionáveis. De facto, todas as sondagens pós a morte de Isabel II indicam uma adesão superior a 75% do povo britânico em relação ao regime e em relação à continuidade da monarquia. Houve, de facto, aqui uma defesa da tradição, uma defesa deste legado e o perfil, as características que Isabel II e a entrega durante toda a sua vida ao povo britânico são inegáveis e são agora reconhecidas por estes 10 dias de cerimónias, por estes 10 dias de luto e pelos milhares de britânicos com horas e horas de espera para poder dar o seu último adeus, mas também ao nível de algum apaziguamento com a figura do rei Carlos III, ou seja, houve aqui também uma capacidade de fazer esta transição, quando, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás havia muito debate sobre se deveria passar na linha de trono com o abdicar de Carlos III e se Isabel II poderia ter um papel mais relevante em assegurar essa passagem. Foi seguida a tradição, há este apaziguamento, há uma adesão clara do povo britânico à monarquia e há essencialmente um celebrar da vida de Isabel II, do seu reinado de 70 anos e de todo o papel, digamos, de conciliar precisamente um papel político, um papel social, as características inatas de Isabel II ao nível da comunicação em momentos difíceis das últimas décadas, em que conseguiu de facto transmitir um elo de ligação e uma aproximação da instituição monarquia com o povo britânico e, portanto, não é expectável que haja aqui um esboroar deste sentimento monárquico no Reino Unido. Poderemos verificar, e isso também poderá de facto acontecer, poderemos verificar algum movimento junto dos países da Commonwealth que ainda têm Isabel II que ainda tinham Isabel II, agora Carlos III, como chefe de Estado. Podemos assistir aí a um movimento de algum desligamento, principalmente em estados da zona do Caribe, mas em relação ao Reino Unido, de facto, não é expectável que haja esse desligamento e estas cerimónias são um sinal claro da adesão, mas essencialmente eu gostaria de realçar esse feliz encontro entre a tradição, entre a dignidade da própria cerimónia e é inegável mais de 100 chefes de Estado nestes Falando 2 também dias. desses chefes de Estado, como foram muitos convidados para marcar presença nestas cerimónias, mas temos o caso de outros que não foram convidados, como é o caso de Vladimir Putin. Politicamente, o que é que isto pode significar?
há um sinal claro de que a monarquia tem de facto também aqui um papel e joga no xadrez político. Não seria expectável, sendo o Reino Unido um dos principais aliados da Ucrânia nesta guerra, e dado o papel do Reino Unido no fornecimento de armas, de apoio humanitário, no discurso pró-Ucrânia e anti-guerra, não seria expectável que houvesse aqui um regime de exceção. E, portanto, há aqui naturalmente um convite quase massivo a todas as nações do mundo. Há um encontro único de mais de 100 chefes de Estado no mesmo local, que ultrapassa, por exemplo, as Assembleias Gerais das Nações Unidas, onde os chefes de Estado se encontram, mas em dias mais espaçados. Ao mesmo tempo, não encontramos este número tão significativo no mesmo local, mas há um sinal político de isolamento da Rússia na ordem política internacional, por parte, pelo menos, da ação do Reino Unido. Obviamente que a Rússia continua com os seus tradicionais aliados, alguns deles não convidados também para esta cerimónia, como a Bielorrússia, como a Síria, como a Venezuela, mas é um sinal claro de que esse é o caminho quando estamos perante a defesa de um modelo democrático que o Reino Unido também representa neste momento. Professor, muito obrigada por esta participação no Portugal no Ar. Até uma próxima.